Vi que vocês já estavam trabalhando os contratualistas aí com a outra professora. E o Kant também pode ser considerado um contratualista, porque ele parte do pressuposto hipotético de que a gente teve um acordo de vontades para estabelecer as nossas próprias regras. A gente não se fundamenta mais em obediência só pela religião ou por qualquer outro motivo que não seja racional. Beleza? Eu gostaria que vocês me parassem se eu falar alguma palavra que vocês não sabem o significado. Gente, eu sempre gosto de fazer uma contextualização pessoal da pessoa que a gente está estudando. E o Kant, ele se voltou para o estudo de como as pessoas podem ser boas sem a pressão religiosa. Porque até hoje a gente verifica isso, né, que muita gente age em função do evangelho, ou age em função porque Deus quis, foi assim, não sei o que lá. O Kant queria estabelecer um motivo racional para as pessoas serem boas. Porque a gente estava justamente naquele momento de abandono da justificativa do Estado na religião e na monarquia. Vocês lembram disso? A gente está saindo de um momento de um Estado que é fundado na figura divina do rei e está passando para um parlamentarismo, está passando para uma república. Então, nós temos outras justificativas para o governo. E o contratualismo, que eu já falei, vai em relação com isso. Fomos nós quem escolhemos essas leis, por isso nós vamos obedecê-las. Até aí, tudo bem? Então tá. Aí o Kant teve uma infância muito tranquila. Seus pais eram pobres, não eram endinheirados. Ele teve que pagar pelos próprios estudos e eles também eram muito religiosos. Então existe uma motivação familiar no meio disso tudo para ele se fazer essa pergunta: será que existe um fundamento para as pessoas agirem de forma boa sem ser porque Deus mandou? Então essa é a questão principal. Quando adulto, gente, ele era professor, festeiro, extremamente sociável, mas nunca teve nenhum namorado ou namorada, e muito pontual. Essa é uma curiosidade engraçada. E o Kant era usado como referência de relógio. Quando ele passava na rua, o povo sabia que era, sei lá, 10h30, porque ele estava indo fazer determinada coisa. O dia dele era muito bem escalonado, bem dividido, e ele virou referência disso. Só teve uma situação na qual ele se atrasou, mas de resto não teve mais nada. E o esclarecimento, gente? O esclarecimento uma das questões que a gente trabalha dentro do iluminismo, que é parar de justificar as coisas por meio da religião. O esclarecimento é entender que você é dono de si e das suas próprias decisões, que você tem autonomia, que você é livre e que você pode escolher a partir disso. Ele tem um texto que fala o que é esclarecimento, ele é bem curtinho, se você tiver interesse eu posso trazer ele para vocês. Mas inicialmente ele fala que existe uma tendência humana a ser corrupto. E a religião, ela tem o papel de gerar coesão, de gerar pertencimento social. Se a gente tira isso, se a gente tira a religião como um elemento de coesão, o que vai segurar a gente? Aí ele falou que a religião errou muito na questão do conteúdo. Ele não concorda com o conteúdo religioso, mas ele acha que a forma pela qual a religião atuou para gerar coesão social foi muito boa. E ele basicamente vai agir de forma a substituir a religião pela razão. Então, existe dentro da teoria dele uma coisa que chama imperativo categórico. E no que consiste o imperativo categórico? É um teste de moralidade. Você tem que agir de forma tal que a sua máxima possa ser universal. Então, a minha atitude enquanto humano individual deve poder ser generalizada.
E o que isso significa? Se é um teste moral, vamos trabalhar algumas perguntas aqui. Você está num relacionamento monogâmico. A monogamia aceita traição? A monogamia aceita traição? Não sei o que significa essa palavra. A monogamia não aceita traição, mas eu, enquanto pessoa que pretende trair, estou fazendo uma análise da minha conduta. Se eu traio e a minha ação tem que ser pensada de forma tal que eu preciso universalizar ela, se eu trair, significa que eu também devo aceitar ser traído. Concorda? Se eu estou tornando a minha ação dentro do imperativo categórico uma questão universal, então eu também devo entender e aceitar que isso pode ser feito contra mim. Beleza? Então, se você não aceita ser traído, você não deve trair. Justo? Você que entrou na relação monogâmica porque você quis. Você vai desobedecer a si mesmo? Faz sentido? Você cria uma regra para si mesmo. E aí você desobedece essa regra, qual é o sentido? Beleza? Isso significa que desobedecer a si mesmo é não agir de forma autônoma. É não agir de forma livre. Tem alguma coisa que está te atrapalhando. Outra questão. Gente, suponhamos que um parente meu está com câncer terminal e o médico falou que ele tem 3 meses de vida. Para mim, não falou para o paciente. Eu decido não dizer para ele, quando ele me pergunta, quanto tempo de vida eu tenho? Eu decido não responder, eu decido mentir, para que ele não sinta qualquer coisa sobre isso. Essa mentira é boa? O Kant entende que não. O Kant entende que se você universalizar a mentira, você gera caos. E aí, isso não pode acontecer dentro de um estado institucionalizado. Mentir não é bom em nenhuma hipótese, porque você não controla o sentimento do outro e também porque você não deve agir por causa da consequência. Então, vamos lá. Deixa eu pensar uma coisa. Eu não devo pagar imposto porque senão o Estado vai me punir. Eu devo pagar porque é o certo. Eu não devo mexer no celular em sala de aula porque é o errado. Não porque alguém vai achar ruim comigo. Isso se aplica a todas as regras. Eu não devo deixar de dar a seta na rotatória ou em qualquer lugar da rua porque é errado. Não é porque eu vou tomar uma multa. A gente não tem que se preocupar com a punição, a gente tem que se preocupar com o dever, o que é certo. Até aí, tudo bem? Aí, gente, o Kant fala que o Estado, como a gente não, vocês não estudaram aqui nos complementaristas, que a gente tem a criação do Estado por meio da nossa vontade, e não é a nossa vontade que gera as regras, numa teoria assim. Então, o Estado ele seria a nossa melhor parte institucionalizada. Só a parte boa e racional nossa que iria se tornar um instituto e aplicável a todos, porque aquilo seria universal. Aí, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei essa nuvem aqui e eu falei lá que vocês vão amar comigo. O que acontece? O Kant, tentando universalizar a teoria dele ao máximo, ele não fala que os homens devem fazer alguma coisa. Ele fala que os seres racionais. Isso implica reconhecer que existem racionalidades fora da nossa realidade também. E por que isso é importante? Porque significa dizer que todos os seres racionais compartilham dessa razão universal. Todos os seres racionais conseguem acessar a razão por meio da autonomia da vontade. O que é a autonomia da vontade? É o agir por dever e não
tal coisa de tal forma. Entendeu? Não é uma ação consequencialista, não é um causa e consequência. É um agir porque sim. A resposta é porque sim. Entendeu? E aí, ele prova que existe prova assim, né? Ele argumenta que existe essa possibilidade de compartilhamento de uma razão única, absoluta, pelo fato de que um príncipe e um plebeu conseguem achar a mesma flor bonita, do mesmo jeito. A flor apetece tanto ao gosto do príncipe quanto ao gosto do plebeu. E isso seria uma prova desse compartilhamento da razão que todos os seres racionais têm. No final das contas, gente, o imperativo categórico, que é o age de forma tal, e sua ação possa ser universal? Não, seja, possa ser universal. É uma substituição racional de um predicado religioso qualquer. Age de forma tal que sua ação pode ser universal. Amar o próximo como a ti mesmo. Sacaram? Não sacaram? Amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Se você ama a si mesmo e você quer trair, então o próximo que você ama também pode trair. Se você ama a si mesmo e pode mentir, então o próximo que você ama também pode mentir. Tá válido isso? Não, mas pode mentir, não pode trair. A questão é, se você vai agir dessa forma, espere que o trono venha. Exatamente a teoria do karma. Mas como é que fala? Mas eu tenho uma comprovação, não sei se é da teoria. Não existe comprovação. Continua, você está falando. Da ciência. Sim. Eu não sei se fala a lei do retorno. Tudo que você faz uma pessoa tem chance de ser retribuído. Eu não sei se é considerado isso. Por exemplo, se eu te cumprimento. Antes eu não te cumprimentava, você não me cumprimentava. Eu comecei a te cumprimentar. A partir daí tem a tendência de, nos próximos dias, você começar a me cumprimentar também. Sim. Porque eu comecei. Sim. A questão é essa, tipo assim, imagina se ninguém se cumprimentasse. Eu cumprimento até que eu não tenho certeza se eu conheço. Mas essa questão da agir forma tal, sua máxima possa ser universal, é problemática nesse momento da mentira. Porque tem coisas que não podem ser ditas, né? E o Kant, ele é muito criticado e também muito ovacionado. Então tem 50% dos dois lados. Mas, indiscutivelmente, ele é um dos maiores filósofos modernos. E sempre a gente precisa passar por Kant para continuar estudando. Ele é referência de várias coisas.